Nem sei por onde começar esse drama de tão insano que é. Tudo começa com Dan Bilzerian. Ele é esse cara que odeia judeus e que está por aí dizendo que vai defender a América contra essa infiltração. Enquanto isso, ele é fotografado no Catar e espalha a narrativa islamofóbica. Isso não surpreende, pois essas coisas sempre andam juntas. Eles sabem que islamistas tentam tomar os Estados Unidos. E então, eles simplesmente colocam a culpa nos judeus para que ninguém possa focar no que realmente está acontecendo. Mas agora, ficou ainda mais louco porque Nick Fuentes, que recentemente se declarou democrata, está dizendo isso. Dan Bilzerian perguntou em uma conversa privada como ele poderia assassinar não apenas autoridades do governo israelense, mas também Ben Shapiro. Gente, essa história é insana porque Dan Bilzerian agora está tentando concorrer contra Rand Fine, que é um governador em exercício. E sim, eu queria que qualquer coisa do que acabei de dizer fosse mentira, mas não é. Essa história é insana. Então isso veio de Nick Fuentes. Na primeira vez que conheci Dan Bilzerian, na casa dele, ele mandou deixar os celulares em outro cômodo e perguntou quão difícil seria assassinar ministros do governo israelense. Depois, ele me convidou para ir para Dubai e Catar, convite que recusei. No caminho para lá, ele foi emboscado pelo FBI. Ok, essa já é uma história estranha por si só. Nick Fuentes é alguém em quem não sei se você deveria confiar, mas é uma história. E então, para confirmar isso, Lucas Gage, que também era um grande antissemita e que recentemente meio que mudou de opinião, o que já é estranho por si só, responde a ele assim. E eu gostaria de dizer que isso é um exagero, mas essa foi a resposta dele. Onde está? Meu Deus do céu! Nick, juro por Deus, ele fez a mesma coisa comigo. Ele levou eu e Jake até aquele quarto com uma gaiola de rebatidas. Deixamos os celulares no sofá e subimos para um quarto isolado com TVs enormes. Ele perguntou onde Ben Shapiro poderia morar e como poderia ser eliminado. Ok, isso é o que Dan Bilzerian supostamente disse. Agora, de novo, aqui está uma foto do Dan Bilzerian com os muçulmanos. Eu gosto dos muçulmanos. Eu acho que eles são uma religião bem pacífica. Eles têm uma má reputação na mídia. Eu li o Alcorão para entender melhor. E ele finge, claro, que é cristão, mas não é. Agora, claro, além de tudo isso, esse cara está querendo se candidatar ao Congresso. Contra Rand Fine, que é abertamente judeu, mas também, mais importante, é extremamente contra o islamismo radical. E, sinceramente, eu simplesmente não consigo superar a ironia dessas pessoas fingindo defender os valores americanos, quando tudo o que elas estão fazendo, literalmente tudo o que estão fazendo, e é tão descaradamente óbvio. Quero dizer, olhe para essa imagem dele no Catar por um segundo, quando tudo o que eles estão fazendo é, na verdade, tentar permitir uma tomada de poder islâmica. Eles dizem defender a América e representam isso. Acham engraçado e incrível ver todos unidos pelo ódio e precisamos discutir isso. Antes, sejam bem-vindos ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Não esqueça de se inscrever e, mais importante, compartilhe o vídeo para que outros conheçam a verdade sobre esse homem. E olha, temos muita informação para vocês hoje. Então vamos começar com esse vídeo maravilhoso. Sabe, aquele cara que quer ser seu representante no governo. Quero dizer, sinceramente, a única batalha real no mundo de hoje que eu vejo que vale a pena lutar é, exterminar Israel. Quero dizer, eu me alistaria amanhã e iria pro front matar israelenses. Esse seria um grande dia para mim. Eu me alistaria em qualquer lugar, assinaria qualquer formulário de alistamento, me dá um rifle e me manda para lá. Posso dizer que quando você ouve uma voz dizendo eu sou a favor dos Estados Unidos, eu sou a favor dos Estados Unidos, eu só quero defender. E tudo o que eles fazem, literalmente tudo o que fazem, é se fixar em outro país, focar nesse país e falar como eles são o verdadeiro problema, em vez de realmente tentar melhorar o próprio lugar. Eu acho inacreditável que as pessoas ainda caiam nessa. Sério, tudo o que eu quero fazer é ir lá e exterminar os israelenses. Só segue em frente. Só segue em frente. Concentre-se nas suas áreas e faça coisas nas suas áreas. Por que você tem que ir até Israel? O que te incomodou tanto, Dan Bilzerian? O que é tão complicado? O que é tão desconfortável para você? Será que talvez você esteja tentando desviar a atenção, dizendo essas coisas malucas para que as pessoas não saibam o que realmente está acontecendo?
Claro, esse também é um cara que já saiu em defesa do movimento da Candace Owens, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu realmente acredito que a maioria daquele país é má e está perpetuando um genocídio. Eles têm praticado o apartheid. Eles estão oprimindo os palestinos, estão atacando seus vizinhos, estão agindo como terroristas. Eles são uns desgraçados arrogantes e ingratos e precisam ser varridos do mapa. Isso é tão entediante? Aqui está ele com Snico, o islamista psicopata que você deve lembrar. Então, Dan Bilzerian, obrigado. É sempre um prazer ter você aqui e... cara, você não se autocensura. Não, ele não se autocensura porque acha que pode falar literalmente qualquer coisa. Ouça essa, tá? Claro, Candace Owens. São principalmente judeus. E Charlie Kirk falou sobre isso. Sobre o que Charlie Kirk falou logo antes de matarem ele. Ele absolutamente, inequivocamente, não queria que o Trump entrasse em guerra com o Irã. Isso mesmo, certo? Ele afirmou que o Islã é o maior problema e que devemos lidar com isso corretamente. Vamos esquecer isso, Sr. Qatar. E ele começou a falar sobre os judeus que estavam promovendo a política de fronteiras abertas. Eles vão ter que responder por isso. E então, uma das últimas mensagens que ele enviou foi que ele teria que abandonar, o apoio a Israel. Certo. Acho curioso como muitos dizem que há diferença entre islamistas e muçulmanos pacíficos. Mas isso é assunto para outro momento. Por que as pessoas não entendem que há diferentes tipos de judeus? Sim, alguns podem ser esquerdistas retardados. E também existem judeus por aí que são pessoas realmente boas e ajudam a criar um país bom e estável. Existe uma diferença e você não pode simplesmente decidir que todos os judeus são iguais. Ai, que estupidez. Sabe o que mais decepciona na morte dele, já que a esposa virou CEO da empresa? Ela não falou nada sobre essa guerra. Ela é uma tremenda canalha. Quero dizer, eu nunca vi. Ela é literalmente a personificação do lucro com a dívida de alguém. Ela é a definição clássica de um golpe. Sério. Cara, eu lamentei a morte do meu gato por 5 vezes mais tempo do que ela lamentou a morte do marido. Quão desprezível e nojento é isso. Eu lamentei a morte do meu gato. Oi, Dan. Espero que nunca precise saber, mas algumas pessoas vivem o luto de forma diferente. Algumas pessoas se entregam ao luto, enquanto outras assumem a missão da pessoa que foi morta e tentam fazer algo positivo com isso. São apenas tipos diferentes de pessoas. Mas ela não saberia porque eu acho que você não conseguiria reconhecer o bem, nem se ele olhasse direto na sua cara. Certo. Cara, quando eu tive que sacrificar meu gato, eu fiquei completamente devastado por isso por 1 mês e meio. Cara... Eu estou temendo esse dia, cara. Mano... 1 semana após o marido dela ser morto de forma insana e horrível na TV nacional, ela tá pulando de alegria pelas vendas de chapéu. Camisetas, quanto dinheiro fizeram? Fiquei mano, fala sério. Desde que a guerra começou, parece que você, como esposa do Charlie, não vai se manifestar nem expressar o mesmo sentimento que ele mostrava antes de ser baleado. Sim, ela fez isso. Só aquele trecho de 1 segundo que você postou, quando ela disse que ele está tendo problemas com judeus por defender Tucker Carlson, que, aliás, acabou se tornando um completo maluco, pró-islamista e fanático pela Sharia. E aqueles judeus, por acaso, estavam absolutamente certos. Agora, 8 meses depois, as pessoas pensam, talvez o Tucker não seja uma boa pessoa, e o Charlie talvez não tenha percebido isso na época. Ele defendia seu amigo Tucker durante o drama da época e se irritou com judeus, que pediam para bloquear alguém, dizendo que ele não era bom. No fim, esses judeus estavam certos. Tucker Carlson não é uma boa pessoa, não defende valores americanos e não apoia Trump. Veja o desastre que se seguiu. Então, toda aquela conversa em que as pessoas criticavam Charlie Cook por continuar amigo de Megyn Kelly, criticavam por continuar amigo de Tucker Carlson, elas estavam certas. Essas pessoas mostraram-se totalmente loucas. Exatamente. Ele mantém silêncio sobre a guerra com o Irã. O mínimo que ela poderia fazer pelo legado dele é pelo menos apoiar as crenças dele sobre, você sabe, o Irã, e não simplesmente virar completamente o que ele construiu. Ele construiu o Turning Point. Eu realmente não consigo ouvi-lo. Isso me deixa muito, muito irritada. Dan Bilzerian está surtando. Nick Fuentes é um informante federal. Divisão contínua, brigas e defendendo Epstein após atacar um cristão, só para convencer um ruivo a apoiar uma mulher democrata judia, alegando que a esquerda quer uma escada.
As contradições não acabam, e ainda vem dizer que ele é um informante federal. Ele trabalha para os judeus. Aqui ele diz: é louco como esse viadinho é subversivo e falso, chamando homens de vermes por quererem casar. Os caras ficam tipo... ansioso pra ser pai. Mal posso esperar pra ser marido e ir à formatura dos meus filhos. É como se essa parada fosse chata. Essa situação é chata, porra. Você deve se sentir entediado, deve parecer uma obrigação. Quero ver a apresentação dos meus filhos porque isso é muito significativo. Os homens ficaram tão sentimentais? Ok, Nick Fuentes é um babaca. Isso todo mundo já sabe. Não acho que ele criticar Dan Bilzerian prove algo moralmente incrível. Vamos deixar isso claro. Esse é um vídeo dele no Catar, com Myron Gaines. Tenho quase certeza de que é no Catar. Sim, é no Catar. A questão é que não ouvimos Dan nem Nick Fuentes, nem confiamos em nada do que o Nick diz. Porém, às vezes, ele traz um ponto interessante. Como ele diz no Twitter, primeiro ele está dizendo que a esquerda está tentando matar os direitistas. Agora ele diz para votar no democrata em Ohio. É contraditório demais. E é tipo, Dan, eu sei que você não é tão inteligente, mas não é tão complicado assim. Quero dizer, no fim das contas, é isso mesmo. É por isso que eles nos chamam de Goiam. Tipo, desculpa, é por isso que eles nos chamam de Goiam. Eu costumava achar que antissemitismo de baixo QI era só algo que eles diziam. Eu estava errado. Ok. Eu estava errado. O antissemitismo de baixo QI é real. É Dan Bilzerian. Na verdade, é bem engraçado. Tenho que dizer, sempre me divirto com o Nick. Ele é uma pessoa terrível, terrível, mas ele é hilário e sabe como passar uma mensagem. Novamente, só quero lembrar a todos vocês, por que estamos falando sobre esse negócio do Dan Bilzerian? Por que estamos falando sobre o Dan Bilzerian? A cruzada do Nick Fuentes que está acontecendo, a qual pessoas como Ian Carroll, que também é um ser humano terrível, estão se juntando. Bom, mais uma vez, um lembrete de que esse homem, o homem que diz coisas assim, Diz que eles são melhores do que outras pessoas. O que é isso? Acha sim, claramente acha. É descarado. Quem assistir vai pensar o mesmo. Estou impressionado com sua ousadia. Quer dizer, eu não gosto quando as pessoas acham que são melhores do que as outras. E você vê isso em Israel, eles agem assim. Eles tratam os palestinos como cidadãos de segunda classe. Tratam eles como se fossem bestas sub-humanas. diz o homem que vai para o Catar e que tem escravos literais, reais, de verdade. E isso está no Talmud deles. Então diz que se você não é judeu, basicamente você é sub-humano. Ai meu Deus, ele é a personificação do antissemitismo de QI baixo, como diz Nick Fuentes. É mais um motivo para discutirmos isso. Esse cara quer ser governador. Esses movimentos tentaram lançar seus próprios candidatos. Eles estão apoiando Thomas Massie, mesmo que Thomas Massie tenha sido recentemente exposto por receber várias doações, milhares de dólares em doações de muçulmanos, especialmente muçulmanos que são pró-Hamas. Nenhuma vergonha, absolutamente nenhuma. Vimos como Marjorie Taylor Greene renunciou ao Congresso e mudou totalmente de postura, agora atacando o presidente Trump. Ela está dizendo que a lei Sharia não é uma ameaça. Ela se tornou totalmente antissemita, pró-Palestina. E agora vimos isso até na forma como Dan Bilzerian, que na verdade é esse tipo de ex-usuário de drogas, você sabe, um inseguro degenerado do Instagram que caiu em desgraça, que recentemente anunciou seus planos de concorrer ao Congresso contra Randy Fine, patriota do America First no estado da Flórida. Agora, quem é Dan Bilzerian? Bem, ele tem dupla cidadania. Acredito que ele seja armênio e também tem a cidadania dos Estados Unidos. Surpresa, ele também é muçulmano. E ele é muçulmano, ele se converteu ao Islã e ele realmente expressou uma defesa ferrenha do terrorismo islâmico. Ele elogia abertamente o Islã, ele defende o Hamas e o Hezbollah como exércitos legítimos e afirma que terroristas palestinos não existem. Então essa é a história. A história de como esse cara da direita woke, esse influenciador que adora brincar com esses fantasmas, está por aí, literalmente promovendo essa narrativa e tentando lutar contra patriotas que colocam os Estados Unidos em primeiro lugar para se tornar governador. Ele é um porta-voz do Catar. Ele virou inimigo de Nick Fuentes, o que é significativo. Precisamos nos proteger disso, pois olhando para Dan Bilzerian, ninguém pensaria que ele é um islamista clássico. Mas claramente, é exatamente isso que ele é. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.